Fala aí, nerd! Sejam bem-vindos ao Arquivos Nerd, a sua principal fonte de conteúdo nerd no YouTube. E bem, Coringa e The Batman são dois filmes da DC que atingiram um grandioso sucesso. E não só eles, temos séries como Superman Lois, que são muito assistidas no streaming. E sabe o que todas essas séries têm em comum? Elas não fazem parte de um universo compartilhado. Elas não faziam parte nem do antigo universo compartilhado que vai estar acabando esse ano da DC, ou do novo universo compartilhado que o James Gunn está construindo agora. E sabe, vendo todo esse sucesso que esses filmes independentes fizeram, o James Gunn, dentro das várias novas ideias que ele tem para sua gestão na DC, ele decidiu criar o selo DC Elseworlds. Mas o que é esse selo, você me pergunta? Bem, basicamente, o Elseworlds é um selo da DC que será composto por todas as produções da DC, sejam filmes, séries, animações, que são independentes, que não fazem parte do DCU, do universo compartilhado da DC. E nisso que me veio a ideia desse vídeo, trazer aqui pra vocês histórias dos quadrinhos da DC que eu acho que renderiam ótimos filmes do selo DC Elseworlds. E bem galera, antes de irmos direto para o assunto principal do vídeo, é sempre bom lembrar que vocês deixem o seu like caso curtam o vídeo, caso curtam o conteúdo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo, para vocês sempre serem notificados. Ah, e também confiram a descrição aí embaixo, porque lá tem as redes sociais do Arquivos Nerd, onde eu sempre trago para vocês, seja no Twitter, no Instagram, no Threads, no Facebook, no Blue Sky, as mais recentes notícias do mundo nerd, otaku, gamer e tudo mais que eu sempre trago aqui para vocês. Reino do Amanhã. E bem, Reino do Amanhã é uma das histórias mais aclamadas da DC Comics. Com o roteiro de Mark Waid e a arte de Alex Ross, a história se passa em um universo alternativo, onde após grandes incidentes ocorridos no passado, os grandes heróis da DC decidiram se aposentar ou tomar novos caminhos para suas vidas e deixar para que uma nova geração de super-humanos protegessem a Terra, protegessem o mundo. Porém, esses novos heróis são extremamente irresponsáveis. Pode ser tão irresponsável. Tão irresponsáveis que eles acabam causando um grande incidente que leva à destruição de múltiplas cidades no estado do Kansas, nos Estados Unidos. E por causa disso tudo, o Superman, que estava aposentado, agora retorna à ativa, já bem mais velho, para mostrar ao mundo e essa nova geração de heróis os verdadeiros valores que um super-herói deve ter. Because that's what heroes do. E nisso também vários outros heróis da DC da antiga geração acabaram seguindo o Superman nisso, acabaram seguindo ele nessa empreitada. E bem, essa história nasceu lá pelos anos 90, um período das histórias em quadrinhos em que as grandes editoras abandonaram a importância das histórias do roteiro dos seus quadrinhos para focar mais no dinheiro que eles poderiam render, para focar totalmente em criar simplesmente um monte de histórias rasas, que se focavam apenas em participações, em serem épicas o tempo todo, e em certos pontos é muito parecido com o cenário atual dos filmes de super-heróis. Filmes que dependem só de nostalgia, de participações especiais, que precisam ser extremamente épicos o tempo todo e que são no geral tratados bem mais como produtos, como fontes só de dinheiro. E o Mark Waid e o Alex Ross criaram o Reino do Amanhã com um grande objetivo de ser uma crítica a todo esse cenário que os quadrinhos de super-herói viviam e resgatar a imagem do que os super-heróis deveriam ser de verdade, do que essas histórias deveriam ser de verdade. Então eu acredito que seria muito válido poder contar agora uma adaptação dessa história, trazendo as mesmas críticas, porém adaptadas ao meio dos filmes de super-herói, buscando trazer de volta a boa imagem dos filmes de super-herói. Superman, entre a foice e o martelo. E bem, aquela história que é basicamente conhecida como o quadrinho do Superman comunista, é um dos quadrinhos mais importantes da história da DC e um dos mais aclamados e conhecidos, tanto que até já ganhou uma adaptação para um filme animado uma certa vez. E bem, nós vemos uma história que se passa num mundo durante o auge da Guerra Fria, em que a nave do Superman, ao invés de cair no Kansas, ao invés de cair em Smallville, nos Estados Unidos, fazendo com que o personagem fosse criado por pais americanos, por uma família americana e solo americano, a nave dele acabou caindo na União Soviética, onde o Superman foi criado nos ideais do país, nas leis do país e tendo como uma figura paterna o próprio Joseph Stalin. E nisso nós vemos um Superman que ainda tem atitudes muito altruístas, que ainda quer ajudar o mundo, só que ele acaba seguindo um caminho um pouco mais radical quando ele assume o comando da União Soviética e passa a fazer uma grande cruzada para que ele consiga trazer paz ao mundo. E agora? Agora eu salvo o mundo.
E aqui, além do Superman, temos outras versões bem diferentes dos heróis da DC. Temos uma Mulher Maravilha, do qual é aliada dos russos, um Batman anarquista que é inimigo do Superman e um exército de lanternas verdes que foram criados pelos americanos. E essa é uma história que com certeza renderia um bom filme, uma boa adaptação cinematográfica. Tanto que até um determinado diretor já se interessou em trazer essa história para o cinema, já que lá em 2017 o diretor Jordan Vogt Roberts apresentou para o Warner o projeto de uma adaptação dessa HQ. Porém, na época, o Warner recusou. Mas quem sabe, talvez hoje em dia, com o James Gunn no comando e com a ideia dos DC Elseworlds, talvez esse projeto aconteça. That would be cool. Injustice. Essa é uma daquelas histórias de universos alternativos, independentes da DC, e com certeza são as das mais conhecidas pelo público geral, pois essa história nasceu nos jogos, com o game Injustice, produzido pela NetherRealm Studios, de Mortal Kombat, que mais tarde ganhou uma série em quadrinhos que foi explorar de forma mais abrangente toda a história desse universo, com mais detalhes, com mais desenvolvimento. E bem, caso você viva numa caverna e não sabe qual é a história de Injustice, deixa que eu vou te explicar tudo direitinho. E bem, nesse universo, resumindo, depois de alguns eventos que aconteceram, Coringa acabou causando a morte da Lois Lane, a esposa do Superman, e recentemente havia descoberto uma gravidez. Você tá falando sério? Ih, rapaz. E isso deixou o Superman transtornado, porque ele perdeu a mulher e o filho, que nem havia nascido. E não só isso, ele implantou um detonador dentro da Lois, para que quando o coração dela parasse de bater, uma bomba nuclear explodisse e levasse embora toda a cidade de Metrópolis. Então o Superman basicamente perdeu tudo naquele dia. E nisso nós vemos o Superman começando uma grande cruzada para acabar com o mal do mundo. Só que ele faz isso por quaisquer meios que sejam necessários, mesmo que eventualmente ele se torne um ditador. E essa é uma outra história que renderia bons filmes tipo, falo no plural mesmo, porque é uma história bem grande. Se você for pegar os quadrinhos, que eu acho que eu teria uma preferência maior se os quadrinhos fossem mais adaptados do que os games em si, porque dava pra criar uma baita franquia só desse universo Injustice. Harleen. Dessa vez vamos sair dos grandes heróis da DC e ir para uma das vilãs mais icônicas dos quadrinhos, a Arlequina. Oi, amores, foi mal atraso. Fui fazer o número 2. Bom saber. Só que eu não venho falar de uma adaptação de qualquer história da personagem, e sim da HQ Harleen, que é um quadrinho escrito pelo Stefan Sejic, que é um incrível quadrinista e que foi publicado pelo selo DC Black Label, que assim como é o Elseworlds nos cinemas, ele é um selo para quadrinhos independentes, e que aborda uma nova visão, uma nova versão da história de origem da Palhaça do Crime, onde ao invés de vermos uma história que está sobre a visão do Coringa ou do Batman, ou até mesmo uma história de cunho mais cômico, como ocorre muito nos quadrinhos da Arlequina, nós vemos uma história de uma tonalidade mais séria, mais psicológica e introspectiva, e aborda com bastante profundidade a história de origem da Arlequina, sob a visão da Arlequina, sobre a visão da própria personagem, mostrando a fundo como foi todo o processo que fez a doutora Harleen Quinzel se apaixonar por um psicopata e se tornar a criminosa Arlequina. Além disso, ainda vemos como a personagem reage e vê o mundo à sua volta, como ela vê Gotham City, como ela vê as coisas que vão acontecendo com a cidade, como ela vê o próprio Batman, como ela vê vários acontecimentos, como por exemplo o surgimento do Duas Caras. Também eu acho que é uma história que poderia render tanto filme quanto série, minissérie, dá pra adaptar de múltiplas maneiras que funcionariam muito bem. E bem galera, chegamos ao fim do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do que viram por aqui, e agora eu pergunto pra vocês, tem alguma outra história dos quadrinhos da DC que vocês conhecem que gostariam de ver sendo adaptada nesses filmes isolados e independentes do selo Elseworlds? E novamente falando, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, confere a descrição, segue os Arquivos Nerd nas redes sociais. E é isso, eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo.